dia a todos vocês. De grande satisfação que, em nome da coordenação do programa de pós-graduação em ciências médicas, a gente vai dar início a essa atividade e com a qual ela só será possível, primeiro, graças ao auxílio do Departamento de Medicina Clínica, que gentilmente nos cedeu o espaço aqui do auditório Paulo Marcelo. Nesse sentido, agradeço aí ao professor Marcelo. E também essa atividade só é possível graças à generosa atitude de apoio dos servidores da universidade, aí, do nosso graduado da informática, da diretoria da Faculdade de Ensino, e da nossa secretária do programa, Ana Sérgio. A intenção dessa atividade é oferecer uma oportunidade que é rotineira em instituições aí mais sólidas e que nós havíamos tido no passado mais do que pretérito, do Coronel do Sul, e a gente tentar retomar esse hábito de que os nossos professores possam palestrar para a comunidade acerca das suas atividades de pesquisa e, com isso, servir eventualmente de intercâmbio acadêmico. Se desse conjunto de sessões aqui houver alguma possibilidade de intercâmbio, a gente vai ficar atento pela plena execução dessa ideia. A atividade tem início hoje com a participação do professor Aldo Ângelo Moreira Lima, que era o nosso decano do departamento do programa de pós-graduação em ciências médicas. O professor Aldo, ele é autor de várias façanhas, foi responsável pela identificação de toxinas de Escherichia coli e o seu efeito do ponto de vista da permeabilidade intestinal, redundado na caracterização das urbaninas, e as custas do esforço pessoal dele estabeleceu uma atividade extremamente profícua de internacionalização da nossa faculdade de medicina ao estabelecer um intercâmbio acadêmico com a Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Além disso, o professor Aldo nos tem ensinado também acerca de situações de vida. E aí, nesse sentido, eu quero fazer um registro que me incomoda quando ele trouxe para nós aqui um provérbio africano, que eu gosto muito de tentar divulgar, dizer que se a
quiser ir rápido, que a gente vá sozinho. Mas se a gente quiser ir longe, é melhor ir acompanhado. E esse sentido, uma construção coletiva, é uma coisa muito importante, no meu modo de entender. Bom, nesse sentido, eu só posso convidar aqui o professor Alba. Só mais uma coisa. Em relação aos alunos inscritos na disciplina. A nossa ideia é que cada um de vocês, eu já coloquei no cigarro, mas a ideia é de que cada um de vocês, ao final das sessões, identifique qual delas que vocês gostariam de fazer uma espécie de um relatório sobre uma das apresentações, que, como eu já falei, serão sempre na terceira quinta-feira de cada mês. E, além de fazer um relatório propriamente sobre a apresentação dos pesquisadores, também fazer alguma consideração sobre qual a eventual repercussão ou desdobramento pode ter com as suas próprias linhas de pesquisa do mestrado e do doutorado. Pessoal, obrigado. Obrigado, professor Arlindo, pela apresentação. Eu queria iniciar aqui a palestra, com esse primeiro slide, e transmitir para vocês o conceito que nós sabemos que é a pesquisa internacional. Observar que a definição de pesquisa transnacional é a pesquisa que tem seu início na ciência básica e sua conclusão na aplicação prática do conhecimento. Gostaria de, no final dessa palavra, dessa palestra, falar de um reverso dessa aplicação transnacional na medicina e também na nutrição. Bom, nós temos aqui alguns trabalhos que nós selecionamos ao longo de 31 anos já, de participação em 13 coortes da comunidade. E a gente focou mais nesse estudo para que a gente possa ter realmente um resumo melhor dessa palestra. E a gente vai falar um pouquinho aqui da parte básica, que tem a aplicabilidade, inclusive mais recente, publicada no Jornal de Gastroenterologia, em 2023, de guidelines para o tratamento de constipação idiopática crônica usando aplicações de pesquisa básica. Em seguida, a gente vai fazer vários resumos, publicações mais recentes, que também dão um benefício transnacional que a gente considera aqui. Bom, gostaria de iniciar com uma época ainda de mestrado, quando fazia mestrado em farmacologia, professor Manassés. Queria mostrar aqui a cidade de Pacatuba, mostrar aqui as condições sociosanitárias dessa cidade naquela época. Observar de onde se tirava água para beber, e mostrar para vocês que nessa época existia já um início do programa da Universidade de Virgínia com o UFC. E nessa época, o professor Guerrero já havia descoberto que existia uma toxina da Escherichia coli chamada termostável, e que tinha era uma das principais causas de diarreia nesta comunidade. Então, a gente na época fazia perfusão renal e usava a toxina na cólera como uma ferramenta farmacológica para estimular a síntese de antidepressivo celular. E surgiu, então, essa comunicação com o Dr. Galante. Observe que ele, com essa descoberta, diz assim: essa toxina, ela tem também uma ação de aumentar um outro mensageiro celular, que é o antidepressivo. E isso pode ser também aplicável à parte da perfusão renal, porque você pode estudar transporte eletrônico de perfusão renal. E foi isso que nós fizemos. Essa cultura foi feita no Hospital das Clínicas. A Carminha, que não deve estar aqui, mas
era farmacêutica do hospital, fez a cultura, pegou o sobrenadente, filtrou, tirou a bactéria e mandou para o laboratório que a gente estava fazendo essa pesquisa. O resultado que a gente vai considerar aqui, bastante interessante, observar que esse trabalho surgiu em 1992. Nós mostramos nessa época que tinha uma diminuição de transporte de sódio do ar renal, ali próximo ao renal. E com isso a gente levou essa suspeita de que havia hormônios endógenos semelhantes ao peptídeo, a toxina STA da Escherichia coli, que tivesse regulação do transporte do eletrólito no renal. Bom, vamos em frente um pouco mais, observar que esse efeito é o que a gente acabou de citar, e esse trabalho foi apresentado nesse Congresso Brasileiro de Fisiologia em 1983. Recente, aqui nós estamos em 2014, nós tivemos a visita de Marco Curve, que foi a pessoa que publicou o isolamento e a codificação do hormônio endógeno, guanilina, que tinha uma estrutura semelhante à da Escherichia coli. Então, essa descoberta realmente foi interessante. O Marco Curve deu um seminário aqui para nós, na comemoração de 70 anos aqui da Faculdade de Medicina. Ele realmente tem um desenvolvimento de substâncias novas, que viraram fármacos, que eu vou citar aqui. Não é um prêmio Nobel de Medicina, mas a gente fica contente de vez em quando receber algumas homenagens. Bom, aqui está a estrutura da Escherichia coli termoestável, ou da toxina termoestável da Escherichia coli. Observar que é um peptídeo de aproximadamente 16, 15 aminoácidos e 19 aminoácidos. Observar que a toxina da Escherichia coli tem 3 pontos de sulfite, então ela é mais compacta. Quando a gente compara com o efeito da guanilina, que só tem 2 pontos de sulfite, você tem uma potência bem melhor da Escherichia coli quando você aplica no transporte de íons ao nível de borrinho. Nós temos aqui a molécula da pura guanilina, também tem só 2 pontos de sulfeto, então essa molécula aqui é bem mais compactada. A bactéria consegue compactar melhor e ter uma afinidade maior com o receptor, conseguindo maior potência de ação. Bastante interessante. Bom, só para dar continuidade rápida, aqui está um fármaco que aquele Marco Curve conseguiu desenvolver com base nessa estrutura da Escherichia coli termoestável. Observe que esse fármaco, obviamente, que tem uma ação de secretagoga, né? Também estimula a motilidade, diminui sensibilidade da dor no intestino. Esse fármaco, para vocês terem ideia, ele foi recentemente, isso aqui é o efeito original, observe aqui o transporte tubular proximal de sódio, observe que com a toxina você diminui esse transporte, é que você tem realmente o efeito específico molecular na redução da expressão do receptor do guanilate ciclase nessa figura. Bom, hoje nós temos revisões mostrando vários efeitos. Essa família de hormônios hoje é bem conhecida e realmente isso nos dá a luz de que pesquisa básica pura como essa pode se reverter no desenvolvimento de fármacos como linaclotide, preclazotide, que tem hoje a aprovação do guideline do tratamento da constipação crônica idiopática no adulto. A partir de agora, a gente vai fazer algumas revisões de trabalhos realizados aqui também, de coorte, aqui na comunidade. Na literatura, observe que nós temos aqui uma revisão de diarreia. A incidência de morbidade de diarreia continua um problema enorme ainda no dia de hoje, apesar de nós termos diminuído a mortalidade. Observar também que os estudos etiológicos, a maioria se concentra aqui no hospital. E a minoria desses estudos de causalidade, você tem aqui ao nível de comunidade. E, obviamente, que mais recente, com o desenvolvimento de tecnologia de biologia molecular e outras, nós temos tido um avanço muito bom nessa descoberta de causalidade de infecções internas. Aqui, só para mostrar para vocês, que nós temos uma classificação de vários subtipos de doença diarreica. Observar que as doenças diarreicas endêmicas realmente é aquelas que têm maior prevalência
maior cometimento de mortalidade, morbidade do mundo. E mais recente, a gente vai explorar um pouco mais, tivemos aqui essa causalidade, onde a gente mostra que infecções virais é realmente uma proporção mais frequente. Em seguida, observa que nós temos infecções bacterianas, 25% e 4% de infecções protozoais com causalidade dessas infecções. Notar que esse tipo de morbidade e mortalidade continua continuadamente ainda hoje. Tivemos a morbidade e mortalidade por Covid, tem uma atenção por alguns 3 anos, mas depois ela desaparece. Mas aqui não. Aqui você continua tendo esse problema ao nível mundial. É um problema extremamente sério, do ponto de vista do que a gente reconhece. Então, a gente coloca esse iceberg para mostrar que aqui está o problema. Pouca gente visualiza, então, essa universalidade que a gente tem dessa problemática de doença diarreica e outras doenças que a gente vai citar. Aqui para mostrar para vocês essa mortalidade por diarreia, principalmente localizada aqui na África e no sul da Ásia. O Brasil melhorou bastante, a prevalência melhor nesse sentido. E aqui nós temos uma coisa que eu chamaria a atenção de todos vocês. Recente essa publicação tem mostrado aqui uma coisa extremamente séria para nós. Observe que 22,3% nós temos um problema de stunting em crianças do mundo. Isso é um percentual extremamente sério para a gente combater. Se a gente olhar aqui a parte de deglutição crônica, 148 milhões de crianças no mundo. Aqui nós temos no mundo uma prevalência de 6,8% na deglutição aguda, chamada waste. Né? E aqui nós temos um problema ainda mais sério, que é a obesidade em crianças que está chegando próximo já dessa prevalência de deglutição aguda e um pouco menor ainda do que a deglutição crônica que a gente vê. Bom, aqui nós temos algumas coisas que o professor Garante e eu temos trabalhado ao longo desses 31 anos em estudo de coorte. Esse ciclo vicioso é extremamente sério. Esse ciclo vicioso, eu tinha acabado de fazer minha residência em FECO, em pediatria, complexo sério, 6 meses, e ao chegar lá eu presenciei a morte de várias crianças que chegavam ao hospital com deglutição crônica, mesmo tendo uma dieta boa e antibióticos sendo administrados. Então, isso me chamou muita atenção. Então, eu citei pessoalmente, dizendo, se eu tiver que fazer pesquisa na minha vida, eu vou ter que fazer uma pesquisa numa área como essa aí, de alta importância. Eu disse isso sem nenhuma intenção de ser pesquisador. E, na realidade, aconteceu exatamente o que eu falei baixo. Parece que você tem que ter cuidado quando você fala coisas bem baixas e sérias para você mesmo. Bom, então essa tríade aqui, então vocês estão vendo aqui, infecções internas, diarreia, causa da deglutição. E nesses estudos de coorte, nós temos mostrado não só a deglutição é consequência, mas como também déficit de desenvolvimento de inteligência cognitivo. Nós temos outros déficits aqui associados, como de atividade física e perda de ânimo escolar dessas crianças na comunidade. Nossa comunidade aqui ao redor de Fortaleza, não esqueça, continuam com este tipo de problema. Mais ainda, essas doenças têm sido recentemente relacionadas com doenças crônicas, incluindo aí a obesidade que a gente citou, e não só em crianças, mas em adultos mais recentes. Nós temos algumas coisas desse ciclo que eu gostaria de citar. Aqui está uma lista de estudos do primeiro coorte que resultou nesse compilamento de complicações que a gente acabou de citar. Observe esse slide, é um slide de faculdades da Escola Paulista de Medicina, uma criança com diarreia persistente. Observe essa minha fotografia eletrônica. Observe que aqui você tem um achatamento do que a gente está vendo aqui no controle, que são os microfilosidade intestinal. Então, nós temos uma coisa muito importante, a atrofia de idosidade. Você então perde bastante área de absorção, altera a permeabilidade, altera a barreira funcional, que tem estudado mais recente. Esse ciclo, pessoal, exatamente aquele problema que eu tive quando eu estava na residência. As crianças, você não conseguia bloquear esse ciclo. Continua ainda o problema hoje.
a gente vai tocar em alguns pontos importantes. Esse primeiro trabalho é interessante porque foi publicado em 2018. Pela primeira vez nós tivemos um estudo de causalidade extremamente sensível e específico usando tecnologia nova de biologia molecular. Observe que esse é um coorte, esse aqui é um dos 8 coortes que ocorreram recentes, 6 anos, 8, que resultou em várias causalidades que a gente mostra aqui. Aqui nós temos a localização desse coorte, tem pessoa que tem um vídeo aqui que supostamente é para funcionar, senão a gente fala um pouco. Eu queria que vocês escutassem esse vídeo que tem a ver com esse estudo coorte internacional recentemente que a gente participou. Parece que não. Deixa eu voltar só. Malnutrition is widespread and is linked to nearly half of all deaths in children under age 5 in many parts of the world. Over the past decade, a group of scientists conducted the most comprehensive global study to evaluate the roles of nutrition, intestinal infection, and the burden of diarrhea on child growth and development. The Foundation for the National Institutes of Health, in collaboration with the NIH's Fogarty International Center, managed the study called MAL-ED, which was supported by a grant from the Bill and Melinda Gates Foundation. World-renowned scientists managed the research of 8 communities in resource-limited areas in Africa, Asia, and South America. At each site, scientists followed at least 200 children from birth until age 2, evaluating their nutritional status, exposure to intestinal pathogens, illness, physical growth, cognitive development, and response to vaccines. They also assessed socioeconomic factors such as water quality, household income, and maternal education. And what the scientists found was surprising. The MAL-ED data revealed that a vast majority of children had repeated exposure to harmful intestinal pathogens. These pathogens cause intestinal infections that, even in the absence of obvious symptoms like diarrhea, contribute to significant shortfalls in child growth, cognitive development, and response to vaccines. In particular, children can have a significantly lower length for age at age 2 compared to international standards. They also are likely to experience cognitive development deficits, potentially limiting their ability to learn and solve problems. Additionally, they are less likely to develop protective immune responses after receiving oral vaccinations such as for polio. These effects can have consequences on a child's school performance and social advancement. In turn, this can negatively influence the future economic productivity of that individual, their family, and even their community. The MAL-ED findings suggest that a combination intervention strategy has the best chance to change these outcomes. One component is to improve environmental conditions by reducing exposure to contaminated water and food and unsanitary living conditions that cause infections. Another is to increase the nutrients the children eat through a diverse diet with more protein. The MAL-ED study will continue to have far-reaching effects in the future. The data are being made available to researchers around the globe to test new hypotheses, disseminate findings, and lay the groundwork for important interventions that have the potential to change children's lives in resource-limited regions of the world. Learn more about MAL-ED and the latest results at fnih.org/MALED. Bom, nós vamos mostrar alguns dados específicos de causalidade agora desse estudo coorte que a gente deu foco nessa palestra. Aqui está um site, um dos sites dos 8 coortes que ocorreram, Fortaleza qual participou, 2 tipos de estudo, um estudo coorte, um estudo caso-controle. Observe aqui onde nós estamos, né? Ou melhor, onde está a comunidade. Nós estamos aqui, a comunidade está aqui, se a comunidade do Parque Universitário está pouco, próximo de UFC. Aqui está as condições sociossanitárias precárias que continuam ainda hoje, isso não melhorou. Aqui nós temos o nosso time de campo que trabalhou, que a gente já conhece. Esse time já vem décadas trabalhando conosco na comunidade. Então, relacionamento
está um cronograma de testes. Eu queria que você entendesse a dinâmica extremamente exaustiva que foi feita com essa coleta de dados. Observar a integridade intestinal, gut function, que a gente chama, a inflamação intestinal, isso no cohort de 0 a 24 meses, coletas aqui contínuas, né, quando você vê esses dados, coleta de amostras de fezes e episódios de diarreia mensais, é que você tem, isso aqui a gente está citando aqui, comprometia a nutrição, a gente vai dar alguns focos aqui nessa parte. Aqui nós temos um cartão que foi utilizado, TACMED, nós tivemos aqui esse teste. Observe que aqui nós temos uma lista de micro-organismos de controle. Você coloca uma quantidade mínima aqui de volume, você tem esse fluxo caminhando entre essas barras que eu estou apontando, e cada barra dessa representa um desses pontos de PCR específico que foi utilizado para o diagnóstico. Então, a gente conseguiu documentar 29 patógenos nessa atividade, nessa proposta. Nós sempre temos um teste semelhante. Nós citamos aqui o Film Array, que o LACEN usa, mas observe que o LACEN, com esse Film Array, tem 22 possibilidades de diagnóstico. Isso é um teste relativamente caro e é utilizado somente quando existe um problema sério de infecção interna no hospital e o médico requer a Secretaria de Saúde para esse tipo de proposta. Mas existe, possível, olha, acessibilidade e simplicidade extremamente excelente. Aqui nós temos um total de crianças, 2.055 crianças que participaram desse estudo. Observar a quantidade de amostras fecais e arreios, mais de 6.000, quase 7.000, amostras de vigilâncias mensais, que foi em torno de quase 34.000 amostras. Então, é um estudo extremamente robusto de causalidade. Se você olhar aqui, nós temos aqui, a primeira abordagem que nós temos aqui é a comparação entre o teste clássico de microbiologia e o teste com esse PCR quantitativo que a gente utilizou nesse estudo. Observe aqui que a lista é grande, de 29 patógenos, a gente foca aqui nessa área de 10 patógenos principais. A parte em azul é feita pelo teste mais específico sensível. Observem que nós temos agora uma sensibilidade bem mais alta do que o teste anterior, também utilizando esse sentido. Então, a gente foca apenas na chegada para mostrar o quanto a gente melhorou em termos de qualidade, sensível e específico para fazer a causalidade dessa infecção. Aqui nós temos de 0 a 11 anos de criança, observar que o painel de etiologia muda de acordo com a faixa etária. Se a gente olhar de 0 a 1 ano, a gente tem 10 causas principais de infecção. Rotavírus está no topo dessa lista. O Brasil, embora tenha vacina contra rotavírus, mas não chega a atingir mais de 95%, que é o nível mínimo necessário para você ter uma proteção contra a disseminação de rotavírus nessas crianças. Quando você pula para a faixa etária, isso foi apontado, a faixa etária de 12 a 24 meses, observe que a Shigella agora entra como principal causalidade de infecção interna que você tem nessa comunidade. Mas, se você olhar aqui os 5 principais componentes dessa causalidade, vírus novos, sapovírus, nunca tinha sido diagnosticado antes, rotavírus, adenovírus, astrovírus e norovírus. Então, nós temos causalidade muito frequente de viral agora na comunidade, bem documentada. Coisa que a gente não sabia, a gente achava que era mais bacteriana, certo? Inclusive, pesquisas da Escherichia coli entre toxigênio tem a ver com esse nosso pensamento anterior. Então, esses são fatos falsos. Aqui nós temos essa mesma etiologia sendo documentada na região do semiárido brasileiro. Esse é um estudo também de rede, reproduza. Observar que vírus, principalmente, está causando também diarreia, infecção intestinal. Aqui é um caso controle documentado. E esse estudo resultou também nesse estudo mais recente, publicado aqui em 2023, observar que Shigella não é mais importante nessa faixa etária, então foi focado nesse estudo realmente pioneiro, né, análise, observar que indivíduos assintomáticos também são acometidos por Shigella. Observar que
causas de diarreia detectadas na comunidade, você tem aqui esse gráfico no peito. Se você olhar essa linha aqui, realmente é uma linha extremamente prevalente de infecção por xilose na comunidade. Em caso de diarreia de acompanhamento médico, aí é que você tem essa prevalência extremamente séria que vocês estão vendo. Pela primeira vez, nós estamos sabendo que Shigella continua um fator extremamente importante nessa causalidade de infecção intestinal e assintomática, porque é crítico. Porque quando você tem uma infecção assintomática, você tem uma doença silenciosa. Isso leva também a um processo de complicação de nutrição. Desnutrição leva a mortalidade, aumento de risco de infecções e outras complicações cognitivas, etc., que citou anteriormente. Bom, aqui está as instituições que colaboraram nesse estudo, né, principalmente aqui. Esse estudo teve uma validação para saber qual tipo de vacina a Fundação Gates poderia desenvolver que pudesse ter um impacto maior na prevenção de infecção intestinal e assintomática também. Então, Shigella parece ser o papel específico. E nós temos um outro ponto que eu queria chamar a atenção. Esse estudo do semiárido também coletou amostras, obviamente, para estudo genômico naquela comunidade que nós citamos anteriormente. Observe essa reportagem para dar um briefing aqui do nossa parte. A história do Brasil se encarregou de formar essa população tão variada, tão miscigenada. As nossas origens estão estampadas nos nossos traços, nos olhos, na cor da pele, no formato do corpo. O nosso povo traduz a junção de culturas que aconteceu desde a colonização do Brasil. Os pesquisadores da UFC resolveram investigar essa origem da população, mas de uma área bem específica do Brasil, o semiárido nordestino. A ancestralidade desse povo era, até então, muito pouco conhecida. O médico que coordenou a pesquisa explica que a análise foi um desdobramento de um outro estudo sobre o impacto da genética nos casos de diarreia do Nordeste. Foi feita a coleta de DNA presente na saliva de crianças. E esse material foi também utilizado para que eles pudessem compreender de onde veio o povo nordestino. O método de análise utilizado com a ajuda da Universidade Americana da Virgínia é altamente moderno e preciso na análise de material genético. Nós temos aí 400 mil biomarcadores genéticos, onde você consegue identificar, através desses biomarcadores genéticos, população europeia, população africana e população asiática. Então, quando você tem isso na mão, você tem um grau de certeza muito alto. Eu diria que acima de 95% de certeza, de especificidade para você fazer isso. A pesquisa mostrou que somos mais europeus do que pensávamos. As amostras de DNA revelaram 56,8% de origem portuguesa e holandesa, 22,9% africana, principalmente do Quênia. E a grande surpresa, pouco mais de 20% de indígenas. A análise permitiu descobrir que os nossos índios são descendentes de um povo asiático, com origem em Bangladesh. Até então, a gente não tinha uma análise fidedigna de que material genético eram os nossos índios. Certo? Essa foi a notícia mais interessante, né? De identificar que a nossa veia indígena, na verdade, vem de indígenas com um DNA de Bengala, né? De Bangladesh. Isso é um dado que a gente não tinha ideia. Segundo os pesquisadores, isso ajuda a explicar a fisionomia dos indígenas que habitavam as Américas antes da chegada dos portugueses, de olhos levemente puxados e pele morena. Há cerca de 16 mil anos, esses povos antigos teriam migrado para a América e ocupado todo o continente de norte a sul, chegando inclusive ao Nordeste brasileiro. O dado aparece como uma surpresa dessa pesquisa e mostra que o povo nordestino é muito mais múltiplo do que havíamos pensado. As pessoas precisam ter uma noção de qual é a origem delas. Bom, nós continuando um pouquinho aqui nessa parte de associação de patógenos individuais e incidência de diarreia aqui no nosso coorte maléfico. Eu vou focar apenas no estudo feito aqui em Fortaleza, observar essa prevalência de infecção intestinal. Observar que nós temos dois picos que são sazonais. Qual é a prevalência que você encontra aqui nessa parte de sazonalidade de chuva? Observar que também quando
quando você tem chuva lá adiante, a gente mostra, você tem uma menor incidência de deglutição crônica, que mostra que você aumenta a doença, mas também pode prevenir um pouco de incidência de deglutição crônica. Aqui nós temos algumas coisas que eu queria comentar, ou seja, quando você tem as caracterizações clínicas nesse grupo de coorte, que vocês estão vendo aqui, observe que algumas características foram colocadas aqui, foram notadas, mas se você quer fazer um diagnóstico somente clínico etiológico, você não consegue ter uma assertiva, uma sensibilidade considerada adequada para você dar o diagnóstico de causalidade. No máximo, você suspeito de Shigella, e eu cito aqui apenas a Shigella. Observe que quando a criança tem Shigella, você normalmente tem o risco maior de ter presença de sangue nas fezes, febre, mas isso também ocorre com outras etiologias que a gente cita aqui. Observar aqui, quando você olha a etiologia viral, rotavírus citada aqui, observe que você tem desidratação com um risco bem maior, vômitos aqui associados, mas outras etiologias também você tem esses sintomas. Então, não é fácil você caracterizar na clínica uma etiologia específica com tanta possibilidade que você pode ver aqui. Bom, o diagnóstico molecular melhorou, obviamente, a documentação, isso é um resumo, né, de causas específicas de infecção intestinal. Observar que sapovírus é um fato novo, Shigella é outro fato novo em termos de prevalência, no topo da prevalência, a partir do segundo ano de vida. E aqui, obviamente, o conhecimento desses dados pode, com certeza, melhorar a prevalência de diarreia nesses locais, se tiver um foco de aplicabilidade desse conhecimento. Bom, nesse resumo 2, nós temos aí a presença de sangue como um fato relevante associado à shigellose, né? Nós temos aí um dado extremamente focal aqui, que a gente cita, que é o déficit de crescimento, principalmente quando você tem uma etiologia causalidade por estímulo heterogregativa, que é um outro subtipo de causalidade. E diarreia. Observar que quando você tem diarreia, déficit de crescimento, você muda um pouco essa causalidade. Então, isso tudo foi possível por conta dessa etiologia específica aí diagnosticada. Então, Shigella campylobacter norovirus, normalmente você tem associação com diarreia e déficit de crescimento. Nós temos outras causalidades de infecção intestinal bem documentadas e que a gente consegue ver nesses resultados aqui citados. Bom, aqui nós temos um outro tipo de resultado interessante, que é infecções endêmicas e déficit de crescimento infantil. A gente olha aqui, deglutição crônica, medida por esse parâmetro de score, observar que todos os patógenos, observar que esse gráfico aqui tem todos os sítios de coorte, observar que é significativamente associado com redução ou deglutição crônica nessas crianças. Quando a gente olha bactérias, vírus e protozoários, observar que nem todos levam a isso aqui. Nós temos aqui especificamente bactérias, do tipo, obviamente, total, né? Você vê o risco, e nós temos protozoários levando a deglutição crônica. Vírus, aparentemente, não teve essa associação, que denota uma característica mais específica. Aqui é outro dado também que a gente mostra específico, de etiologia associada com deglutição crônica. Observe que Shigella está bem associado, isso aos 2 e 5 anos de idade. Escherichia coli está principalmente com 2 anos, campylobacter e norovírus, e adicionalmente diarreia, que vem associado com deglutição crônica. Bom, então nós temos aí um resumo de que esses patógenos realmente são importantes, tiveram a associação substancial com o déficit de crescimento, principalmente nos 2 primeiros anos, e alguns tiveram até os 5 anos. Obviamente, reduzir a exposição a certos patógenos, obviamente, é um processo importante, porque reduz a deglutição crônica. A deglutição crônica, mais uma vez, leva ao risco de maior infecção, risco de mortalidade e outros déficits de desenvolvimento infantil com cognição. Aqui nós temos, já mudando um pouquinho para estudos recentes, nós temos uma trilha de trabalhos publicados recentemente, do qual os corpos alérgicos participaram. Observem aqui que nós estamos analisando deglutição crônica prevalente nessas regiões geográficas. Estamos utilizando agora
além dos 8 coortes que a gente mostrou, nós estamos aqui com 32 coortes que foram compilados para essa avaliação. O N total de crianças aqui é em torno de 53 mil crianças observam 0 a 24 meses. Os países, principalmente de baixa e média renda, considerados aqui. Obviamente, quando a gente olha esse gráfico recente, isso é importante citar, observar que a África e o sul da Ásia realmente é onde você vê a maior prevalência. O Brasil realmente, maior prevalência. O Brasil não está nessa faixa, mas está aqui nessa prevalência abaixo de 20%. Aqui é um dado também dessa série de trabalhos. Observar que crianças que têm déficit nutricional de crescimento na faixa de 0 a 3 anos, você tem realmente maior risco de você ter desnutrição após uma certa idade. E aqui nós temos a mensagem crítica. Né? É importante dizer que melhoramento nesse déficit de crescimento pode ser uma intervenção especialmente importante quando você tem aí mulheres na faixa de fertilidade, né? E também a ênfase de você intervir em crianças abaixo de 6 meses de idade para você prevenir todo esse processo que a gente está citando. Bom, aqui é um outro dado que você tem de causas de levar o déficit no crescimento infantil. A gente vai focar aqui, realmente, essa mensagem que nos leva a dizer que o foco de você concentrar o melhoramento nutricional nessa fase de pré-concepção e gravidez vai ser extremamente importante para você delinear estudos de intervenção para prevenir toda essa sequela que a gente comenta aqui. Aqui nós temos um dado interessante, observar que quando a criança nasce com desnutrição aguda, normalmente ela tem um risco maior de você ter déficit de crescimento aos 18 meses de idade. E observe aqui, quando a criança nasce com baixo desnutrição aguda, observe que esse crescimento, ou seja, a desnutrição crônica, ela comete o crescimento dessas crianças aqui ao longo do tempo de 24 meses de apreciação. Então, outra mensagem importante, mostrar que o estabelecimento dessas intervenções prevenindo a desnutrição aguda no nascimento, e principalmente aqui antes de 6 meses de idade, vai ser importante, além do melhoramento da nutrição maternal, para que você tenha realmente uma prevenção de déficit de crescimento com a faixa etária de até 5 anos de idade. Bom, recente, obviamente que esse estudo também do coorte Valério mostrou uma coisa extremamente importante. Aqui eu dou uma pausa só para dizer o seguinte: observe que o ser humano tem essa plasticidade de conexão cerebral normalmente a partir dos 2 anos de idade, coisa que animais como o cobaia e outros animais como o rato, por exemplo, o rato, normalmente você tem um pouquinho mais tarde, e aqui você tem um pouquinho mais cedo. Observar que essa plasticidade de interconexão neuronal é extremamente importante para o desenvolvimento cerebral cognitivo das crianças. Aqui, apenas para dar um exemplo, nós temos aqui essa fotografia mostrando aqui 1 milímetro cúbico de uma biópsia feita por um paciente adulto. Você observa essa plasticidade de interconexão neuronal e a complexidade que você tem para formar realmente um indivíduo adulto normal no pensamento. Né? Bom, o Estudo Malete fez um teste chamado essa escala de Bailey, que a gente não vai comentar por causa do tempo, mas aqui está o resultado dessa modelagem. Observar que quando você tem uma criança acompanhada, você detecta patógenos endêmicos, bastante frequente, outras doenças associadas, e também déficit de hemoglobina, ou seja, anemia, você tem associação significativa de déficit de desenvolvimento cognitivo. Então, isso é extremamente importante quando a gente observa esse dado específico. Então, aqui nós resolvemos, acabamos de citar, vamos passar um pouco mais rápido, e aqui nós temos
a importância da microbiota intestinal em crianças desnutridas. Pela primeira vez, a gente vai encontrar dados na literatura mostrando que a microbiota tem causalidade com associação com desnutrição em crianças. Então, a gente foca nesses dois trabalhos publicados recentes, a gente participa desse trabalho. Observe que, antes de falar dos resultados, eu gostaria de citar o trabalho realizado no PRED, o estudo caso controle do maléria. Observar aqui o estudo caso controle, com o caso da criança desnutrida, abaixo de menos 2 em score, controle de criança saudável. Observe que esse gráfico aqui mostra exatamente o mecanismo que eu gostaria de entender. Quando você tem desnutrição na criança, você tem inflamação sistêmica e também local intestinal. E observe que essa inflamação sistêmica, você observa um aumento da liberação do hormônio de crescimento. Mas qual é o impactante? Essa inflamação no fígado bloqueia a síntese de proteínas de ligação com o IgE, fator de crescimento insulínico, e observe que a diminuição dessa secreção desses fatores, essa proteína, levam ao déficit de crescimento aí associado a essas crianças. Isso também foi associado com sintomas como esse aqui que a gente cita à esquerda. Observar que você tendo déficit desses fatores de crescimento, você obviamente vai ter isso aí, e você não tem a inibição reversa aqui da liberação do hormônio de crescimento. Isso aqui, então, é impactante para nós compreender que você tem aumento do hormônio de crescimento sem uma ação específica do desenvolvimento infantil por conta desse processo inflamatório sistêmico. Isso foi uma descoberta que me chamou a atenção. Aqui nós vamos focar nessa parte da microbiota, esse é o primeiro trabalho, observar o resumo desse trabalho. Crianças normais, saudáveis, onde você isola a microbiota e injeta camundongos, observe que o camundongo permanece saudável. Você agora tem microbiota de crianças desnutridas e injeta em camundongos, você acompanha a evolução desse camundongo, normalmente você tem esse processo de desnutrição associada. Isso é quase que o postulado de Koch que nós estamos presenciando aqui. Observe um pouquinho mais. Também pesquisa germ-free, de animais, então isso foi possível fazer. Essa translação desse conhecimento da microbiota em crianças para realmente a parte pré-experimental. Aqui é um dado extremamente interessante. Você vê aqui a microbiota da criança desnutrida, injeta no animal, permanece saudável, mas se você leva a desnutrição, você agora coabita esse animal que foi inoculado com a microbiota normal, observe que esse comportamento de coprofagia, desses animais, leva a um processo de recuperação da evolução desnutrida desses animais, mostrando que a microbiota saudável ela é invasiva, tem um comportamento realmente preventivo aí de desnutrição. Esse outro estudo realmente é interessante, porque ele evolui um pouco mais. Ele documenta que de 200 e poucas amostras de micro-organismos da microbiota, apenas 15 são importantes para você documentar um parâmetro de microbiota saudável. Eu observo um dado aqui de intervenção clínica já feita. Você tem uma dieta, uma criança desnutrida, esse aqui é o centômetro plotado desse parâmetro aqui que foi definido. Observar que esse centômetro de microbiota é bem diferente do centômetro da criança saudável. Observe um dado importante. Uma das dietas que estimularam o crescimento dessa microflora saudável conseguiu trazer esse centômetro de uma criança desnutrida moderada para uma criança próxima aqui da criança saudável. Mostrando que a intervenção parece ser um fato importante. E aqui eu volto ao início da nossa palestra. Pela primeira vez a gente também tem potencial de intervenção, onde a gente possa bloquear aquele ciclo vicioso de doenças diarreicas, desnutrição e mais infecção, e assim por diante. Bom, aqui mais recente nós tivemos a colaboração da Bruna, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Observe aqui esse trabalho, que foi publicado relativamente recente. E, na realidade, a professora Bruna conseguiu documentar a composição da dieta em crianças. Observe aqui o estudo do Word, 24 horas de perguntas,
detalhadas em termos de componentes que foram utilizados na dieta, a partir dos 9 meses de idade até os 24 meses de acompanhamento. Observe, a gente vai focar nesse ponto aqui, de 19 a 24 meses, também focar aqui na denutrição crônica, na composição alimentar dessas crianças. Aqui nós temos, sim, tem denutrição crônica, não, a criança está saudável. Observe que o déficit de composição é principalmente ao nível de proteína, também de lipídios. E se a gente olha aqui também zinco, você tem um déficit de zinco na dieta de crianças com a denutrição crônica, dos 24 meses aí avaliado. Um pouquinho mais adiante, esse trabalho realmente foi um foco do editorial da revista, né? Eu queria só que vocês dessem uma lidazinha nesse ponto aqui. Esses dados realmente, ele cita, né? O autor, que eles têm uma problemática visível, documentada com a análise desse dado, e que, obviamente, sugestões são necessárias. Vocês leiam isso aqui, por favor, e com sugestões extremamente bem-vindas, que a gente ficou bastante interessado nessa divulgação. Mais uma vez, a gente mostra as condições da comunidade aqui em Fortaleza. E aqui nós temos a Samile, que foi aluna de doutorado na farmacologia, mais recente pós-doutorado em ciências médicas. Observe o que a Samile faz. A Samile adapta essa composição de dieta para uma dieta de animal e tenta ver se temos um modelo novo de nutrição em animal, onde a gente possa trabalhar na parte pré-clínica de intervenção, levar de volta para o campo desse tipo de informação. Exatamente. Bom, aqui está a dieta murina que foi utilizada, ou melhor, a dieta que foi mostrada, a composição que foi mostrada anteriormente no trabalho que a professora documentou. E, obviamente, com esse protocolo aqui experimental, ninguém vai mostrar todos esses resultados, vou focar em alguns, né? Nós fizemos um estudo bastante detalhado aí, essa família, né? Colaboradores, inclusive um estudo metabolômico. Eu queria focar aqui na dieta, que a gente chama hoje de dieta maléica, associada com nutrição crônica. Observar aqui, conseguimos manter aquele déficit de proteína e lipídios, também um déficit de zinco, que se assemelhava a uma dieta documentada da nutrição crônica ali associada com a maléica. Bom, essa dieta foi utilizada atualmente, recentemente esse trabalho foi aceito. Observar aqui o déficit de peso do animal que recebeu essa dieta, significativo a partir aqui do 16º dia, comparado com o controle saudável. Aqui nós temos ganho de peso, e você tem déficit desse ganho de peso, semelhante ao que ocorre na comunidade, né? E aqui nós temos crescimento, percentual de crescimento, né? Mostrando mais uma vez déficit, e essa parte de ingestão de água, você não tem diferença significativa. Na parte metabolômica, para focar em muitos resultados, ou apenas essa, nós encontramos aqui que os animais desnutridos tinham esse tipo de distribuição de metabólicos bem diferente dos animais com a dieta normal implementada. E principalmente nós encontramos aqui um aumento desse metabólico de metilamina e redução da taurina. E quando a gente olha isso aqui, observe que a dimetilamina é um derivado da degradação da microbiota intestinal de colina. Obviamente, você tem aumento dessa degradação quando você tem um microbiota alterado desses animais com essa dieta. E aqui nós temos a taurina, que foi reduzida. E a taurina, obviamente, a redução de taurina em desnutrido nos animais, né, pode implicar disfunção metabólica, obviamente, sistêmica em todo o corpo do animal. Bom, eu queria, na realidade, agradecer a vários grupos aqui, grupo local do Brasil, que está aí no estado, é impossível citar todos ao mesmo tempo, né? Mas o grupo da Universidade de Virgínia, e aqui está o grupo dos investigadores do estudo de Porto Alegre, mais recentemente foi falado, né? Queria agradecer por todo o convite, professor, fica à disposição para a conversa.
agradecendo aí ao pessoal. Estamos abertos aí à intervenção. Parabéns para o pessoal. Essa pesquisa tão importante para o Brasil e para o nosso estado do Ceará. Sobre a intervenção nas crianças, né, sobre essa última parte da sua palestra, a questão alimentar, qual é a sugestão dessas crianças para a redução dessas infecções? Fiz falar da posição como um todo, mas a diversidade a dieta complementar após a alimentação observe disso com os fatores complexos, existe uma proposta, mas observar que em detalhes, se você tiver criança quando geralmente isso tem outros além das capacidades. Se nós 29 amizades, vai ser 10, muito bom. Tem que imaginar, você tem que eu senti esse peito, o sucesso deu para o cérebro, obviamente, o cérebro entende, mas existe coisas interessantes, essa parte pior, chamou a atenção. Você prova, como causalidades da evolução, está associada à atividade da mente. Isso para mim foi extremamente ele vai dar tempo de fazer pesquisa, de coisas específicas. O dele da evolução é outro ponto importante recente. Caramba, o modelo que retrata as coisas desse tamanho, a gente pode fazer tem várias ideias. Com certeza a gente vai tentar Parabéns ao Leonardo profissional dessa levar para o Ceará. Nessa linha de protocolo, o treinador que nós temos nosso corpo. Assim, já tem alguma perspectiva de mudança dessa proposta, ou a gente ainda está numa fase inicial, mostrar as coisas que estão erradas, mas ainda não sabe como modificar. Os resultados dessa pesquisa que acabamos de mostrar é interessante. Eu citei ali, nós temos um processo vazio de benefício de se bloquear a evolução da nutrição quando você bota um microbiota saudável. Observe que a gente citou pontos de 15 micro-organismos extremamente interativos, simbióticos. Você pode usar como um parâmetro fundamental de microbiota saudável e vazio. Mais ainda, esse trabalho é longo, os trabalhos são relevante para quem tem lá. Mas essa microbiota saudável, 5 micro-organismos foram identificados como taxas maiores de propagação e desenvolvimento da microbiota normal. Nós estamos nesses 5 micro-organismos aqui no laboratório. Sem esse modelo animal. Esse tipo de informação é importante quem quiser utilizar o modelo animal. E esse microorganismo também está disponível no ar. Então, nesses 5 microorganismos, existe agora um foco que a gente vamos utilizar. Essa dieta vamos fazer a comissão e vamos ver se
sobre todas essas diretrizes as quais a gente já atua na prática com diretrizes que são padronizadas, de recomendação de nutrientes, são padronizadas para cada faixa etária, não bem focado na ciência, mas a gente tem todas as diretrizes para todas as fases da vida, e eu acho muito importante estudar o efeito que as formulações ambientes e nutrientes, como dessa microbiota, vai ter um impacto de prevenção. Uma coisa que me chamou muita atenção é que isso vem desde a concepção. Né? Uma das coisas que eu estudado é que esse controle, se existir desde a concepção das fases gestacionais, reduz consideravelmente os riscos. Né? E eu fico feliz em ver isso sendo estudado, posto em prática. Abre muitos horizontes para a gente, dar muitas ideias. É um prazer participar da palestra hoje. Parabéns pela palestra. Aqui uma dúvida dos estamos realmente de GH. Isso é entendido, né? Porque você não tem insulina, o nosso ponto regulatório é aumentar. E o GH, as cobras estão falando. A dúvida é, será que nesse processo, ao longo do tempo, logicamente não vai conseguir reconstituir uma coisa de fato, mas também isso poderia estar afetando na produção do chefe nenhum, esse estado parecido plasmático e tal. Eu não tenho hipótese, não tenho esse resultado específico para dar uma resultado específico, mas eu dando a parte de nutrição animal, vendo a parte da barreira funcional, como a gente esperaria, eu espero uma lesão dessa barreira, mas existe sim uma lesão inicial, mas ao longo do tempo o organismo tenta manter o vital, a barreira funcional intestinal, e ele faz isso. Você tem dados aí, ao longo de 21 dias você recupera essa barreira. Se eu fizesse a ideologia de hipótese do fígado, eu acho que o fígado também é um órgão extremamente importante de capacidade regenerativa. Eu assumo que tem barreira funcional naquele órgão. Eu acho que ele deve estar na condição de tentar manter essa barreira mais funcional possível para manter todo o sistema metabólico nesse processo. Sim. Eu acredito que o fígado vai tentar desenvolver de outros tecidos esses nutrientes necessários para manter esse metabolismo. Na minha hipótese inicial, eu adoraria, eu espero que eu tenderia a fazer pensando na barreira funcional intestinal, pensando nas barreiras também funcional do sistema no fígado. Pessoal, bom dia, boa tarde. Parabéns pela sua palestra, muito bom. Na verdade, uma dúvida, um questionamento. Durante a pesquisa, foi feita a identificação de Shigella? Vocês pensaram em chegar até a espécie de alguma forma? Nós temos a identificação específica, né? Ou seja, a Shigella mais prevalente foi a Vaccinéria. E a menos prevalente foi a Disentéria. Quando eu estudei na graduação há muito tempo atrás, a gente aprendia que Shigella era um problema nos países industrializados, né? E Salmonella era um problema dos países menos industrializados. Com o passar do tempo, tem uma migração, né, da Shigella para os países mais pobres, e aí foi mostrado. E tem uma teoria, não sei se o senhor conseguiu detectar isso, também passou bem rápido, não consegui ver, mas tem uma teoria que diz que as amebas podem ser um reservatório ambiental das Shigellas nos países menos desenvolvidos. Então, eu queria perguntar se na pesquisa vocês encontraram também infecções por amebas, ou isso não apareceu como sendo uma coisa importante.
Foi investigado, com certeza, mas a prevalência foi muito baixa. Ali, depois dos 20 primeiros patógenos que a gente tem documentado. Aparentemente, a infecção primária, hoje documentada, 10 anos atrás a gente achava que a bactéria era prevalente aqui em infecção interna. Hoje a gente também tem infecções virais são prevalentes tanto quanto no primeiro mundo lá mais saneado. Então você começa a ver. Inclusive norovírus, né? Porque você mostrou que é tipo de. E hoje, se você perguntar qual é o principal vírus dentro dessa atividade, o sapo pouco estudado, tem 4.000 de caixa que hoje é extremamente relevante. A nossa meta é tentar desenvolver kit multiplex que pegue pelo menos kit fácil uso, 5 mais fatores, os quais vão unir vírus. Se a gente conseguir esse multiplex, ele teste do lacente, é extremamente caro, R$700. Pode, não é todo mundo pode. Você tem um pai rico que está no hospital com criança com infecção intestinal, né? É um período de infecção sazonal agora, né? Se o médico disser, você pode fazer esse teste, obviamente, eu pagaria, não como rico, mas como necessário para você ter a documentação do causal da doença. A sua opinião com relação aos transplantes de fezes, o valor desse procedimento? Bom, recente, aliás, sexta passada, a gente estava ali no congresso de transplante pulmonar de hematologia, transplante medular, e um dos principais riscos, complicações desse tipo de terapia realmente é infecção e outras complicações como inflamação intestinal e outros desse. É um risco alto, até 45%. Mas o fato é que, pela primeira vez, nós temos uma aprovação de uma cápsula contendo microbiota. O tratamento é feito assim: 4 cápsulas em adultos, durante 3 dias seguidos. Foi aprovado em 2023, eu acho que em agosto, o uso dessa cápsula para a prevenção de infecções recorrentes, costidioide possível. Então, são os principais complicadores quando você tem terapia desse tipo de transplante de medula óssea. E uso frequente de antiprobiantes e antineoplásticos é um risco da costidioide possível recorrente. É uma doença frequente. E eu tive a felicidade de ter uma tese de doutorado em cima dessa doença, na época que essa doença não era bem reconhecida ainda. E hoje, fico muito agradecido por ter tido essa oportunidade, porque hoje é extremamente relevante essa situação. Então, transplante de fecal de microbiota hoje está sendo bastante evoluído em cápsula. Então, você não precisa mais pegar uma microbiota de pacientes saudáveis e injetar via sonda esse microbiota. O problema é esse, que me dá um alento, porque nessa perspectiva nós podemos desenvolver algo com aquelas 5 micro-organismos saudáveis de uma formulação simples em corpo que possamos usar para crianças com problemas de deglutição crônica e aguda recorrentes do episódio. Então, isso tudo é bastante